Bem, hoje nós vamos começar então o nosso último estudo da série sobre os sete pecados capitais. A intenção não é estudar somente os pecados, como nós temos falado nos estudos, mas entender como desenvolver uma consciência cristã. E isso nós fazemos não apenas praticando coisas típicas do cristianismo, mas tendo em nós um caráter cristão. E esse caráter que vai moldar então as nossas ações, as nossas palavras. O cristianismo, de fato, ele é algo que vem de dentro, é um coração transformado que molda as ações externas e não o contrário, ações externas que vão mostrar que somos cristãos. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então, a nossa intenção com essa série de estudos que estamos encerrando hoje é entender que existem algumas práticas que são pecaminosas e entender que existe todo um caráter que o Senhor Jesus nos ensina nas bem-aventuranças. E a nossa intenção é observar o pecado em nós, como ele é maligno em nós e como ele é maléfico à nossa vida espiritual, e entender o caminho sobremodo excelente, usando aqui as palavras de Paulo, que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, que vai muito além de práticas, mas é um caráter que o Senhor deseja de nós. Então é isso que nós vamos fazer nesse último estudo da nossa série sobre os sete pecados capitais. Nós vamos orar para nós iniciarmos. O estudo hoje talvez será um pouco mais longo, então nós já vamos orar e ir direto para o nosso estudo. E nós vamos pedir a Deus para que esse estudo não seja somente conhecimento agregado, né? Não seja simplesmente informações passadas, mas que seja algo que, por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo use para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Então vamos orar nesse instante para nós começarmos assim o nosso estudo. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, nessas semanas de estudo da Tua palavra, e o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, como viver para a glória do Senhor. E nessa noite eu clamo ao Senhor para que o Teu Espírito Santo, por misericórdia e graça, trabalhe nos nossos corações. Mostre, ó Deus, o pecado em nós. Mostre, ó Deus, como ele atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. E nos ajude, Deus, a ter uma vida completamente diferente daquilo que o mundo requer de nós, mas nos ajude a ter um coração segundo aquilo que o Senhor requer de nós. Nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão acompanhando o estudo, que sejamos, ó Deus, edificados pela Tua palavra. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos passar para o nosso estudo, lembrando que quem tiver alguma pergunta, algum comentário no decorrer aqui da minha fala, tem toda a liberdade. Antes eu estava dando alguns momentos, né, para que fosse feitas as perguntas, os comentários, mas a qualquer momento os irmãos podem fazer as perguntas e comentários que eu vou colocando aqui eu vou lendo aqui nos comentários e nós vamos conversando aqui à medida que o estudo vai caminhando. Boa noite, Simone. O Israel já está sugerindo um tema para a próxima série aí, que é Apocalipse. Então vamos ver. Eu gostaria só de perguntar aos irmãos, na escola dominical de domingo a tela estava um pouco embaçada, eu queria saber se para vocês ainda permanece. Tá bom? Mas vamos passar para o nosso estudo então, irmãos. Hoje nós vamos então continuar a nossa série sobre os sete pecados capitais, contrapondo com as bem-aventuranças. Hoje, como é o último estudo, eu vou fazer uma introdução um pouco mais demorado, não uma introdução, mas eu vou relembrar um pouco mais aquela introdução que eu tenho feito em todos os estudos. Nós temos lembrado sempre dessa frase do Richard Topping, quando ele diz: lembre-se de que vivemos em um tempo onde 6 dos 7 pecados capitais são tratados como doença, e o orgulho é uma virtude. E hoje, de maneira específica, nós vamos ver o orgulho e como ele tem sido, de fato, tratado como uma virtude. É claro que o que se faz não é pegar um pecado e dizer que ele é bom, mas é deturpar o entendimento do pecado. Então, o fato não é que as pessoas hoje reconhecem o orgulho como uma coisa ruim, como um pecado, mas dizem que ele é bom. Não, não reconhecem como pecado. Afirmam que o orgulho é uma coisa ruim. Então, assim é o entendimento do mundo hoje sobre pecado, mas assim não pode ser o nosso entendimento.
A utilidade de nós estudarmos os 7 pecados capitais, né, o porquê de fazermos isso, em primeiro lugar, é porque há um interesse humano que é hipócrita em vícios e virtudes. Lembrando de Romanos capítulo 1, quando Paulo dá uma lista de vícios condenados pelos próprios romanos, pela própria cultura grega, eles olhavam lá inúmeros comportamentos ruins, eles mesmos condenavam, mas Paulo dizia que mesmo assim eles praticavam. Então, o homem sempre tem interesse em saber o que é certo e o que é errado, o que é bom ou ruim, mas o interesse nisso é um interesse hipócrita. Por quê? Porque ele pratica aquilo que ele mesmo diz ser ruim, aquilo que ele mesmo afirma ser ruim. Então, um primeiro interesse do porquê estudar sobre o pecado é para nós não acharmos que a sociedade vai bem, para nós não acharmos que o mundo vai bem, mas sabermos que o mundo caminha de mal a pior, sabermos que o mundo não tem interesse em fazer a vontade de Deus, mas que o mundo tem interesse de viver segundo o seu próprio desejo. Então, um segundo motivo de nós estudarmos o motivo de nós estudarmos os pecados capitais é a visão secular e moderna quanto aos pecados, ou seja, o entendimento é que o, alguns pecados não são tão graves assim, algumas coisas não são de fato pecados, mas são mais doenças, falhas humanas do que pecado, mas não pode ser essa a nossa visão. E em terceiro lugar, nós devemos estudar pela necessidade de conhecer o nosso inimigo para combatê-lo. Nós precisamos entender o que é o pecado, nós precisamos entender a gravidade do pecado e nós precisamos entender como lutar contra o pecado. Não basta entender o que é pecado, não basta entender a gravidade do pecado se nós não lutarmos contra o pecado. Sabemos que contamos com a ajuda de Deus para isso, mas é necessário que entremos nessa luta espiritual contra o pecado. Lembrando da frase de Os Guinness, como nós sempre temos começado esses estudos, uma grama de virtude vale mais do que toneladas de palestras sofisticadas sobre virtude. Então, se nós encerrarmos esse estudo, essa série de estudos, sem que isso tenha feito nenhuma diferença na nossa vida, não valeu de muita coisa. O ideal é que nós entendamos o efeito do pecado em nós, mas entendamos como a graça de Deus nos alcança e nos livra do pecado. Então, hoje nós vamos começar esse estudo, né, que é o último da nossa série, falando do orgulho. Nos últimos estudos eu tenho sempre dito que o orgulho é o pior dos pecados. E nós vamos ver aqui por quê. Existem vários motivos que vão aparecer aqui no decorrer do estudo que vão mostrar por que o orgulho é o pior de todos esses pecados. Ou um dos piores, né? É difícil essa classificação de pecado pior, né? Mas nós vamos ver que ele é diferente em alguns aspectos dos outros pecados. Então, eu gostaria de começar com uma frase também do Os Guinness, um teólogo americano, e ele diz assim a respeito do orgulho: sua origem não está no mundo nem na carne, mas no próprio diabo. Ele faz essa afirmação tomando por base o pecado do próprio Satanás, que é a origem do mal. Às vezes nós achamos que a origem do mal é na queda de Adão e Eva, mas na queda de Adão e Eva é a origem do mal na criação, perdão, na terra. Mas o mal teve início no mundo angelical. Existem algumas teorias, alguns entendimentos a respeito disso, nós vamos passar por isso também, mas esse pecado talvez ele possa ser encarado diferente dos outros, talvez um nível de malignidade pior, porque foi o pecado que corrompeu um anjo criado por Deus e que daí, claro, debaixo da permissão do Senhor, dá origem aos demais pecados. E essa afirmação é o que sustenta um pouco essa defesa, né, essa afirmação da perversidade do orgulho. Porque funciona da seguinte maneira, irmãos, nós vamos concordar que em muitos momentos nós classificamos pecados como mais graves do que outros, tomando por base a sua forma externa, não é isso? Então nós pegamos e classificamos o adultério como uma coisa horrível, nós classificamos a pedofilia como uma coisa horrível, nós classificamos o roubo como uma coisa horrível e que de fato são. Todas essas coisas são pecaminosas e são horríveis. No entanto, nós ignoramos pecados que na sua origem eles são
talvez tão horríveis quanto se não forem piores. Então, quando nós pegamos assim, comparamos um pecado, por exemplo, com a fofoca. A fofoca para nós é uma coisa corriqueira, infelizmente é uma coisa comum, é uma coisa que não suscita em nós assim tanto escândalo, é uma coisa que muitas vezes nós levamos até na brincadeira. Mas o que que a Bíblia fala a respeito da fofoca? A Bíblia fala que a língua maldizente ela pode separar melhores amigos. A Bíblia diz que a língua lá em Tiago diz que ela pode colocar fogo nas coisas. A Bíblia diz que o poder dela é destrutiva. Então, olha só como que um pecado que nós, às vezes, aparentemente entendemos como uma coisa menos séria, uma coisa corriqueira até, mas olha como que ela é perversa e é tratada de acordo com o que ela é nas Escrituras. A Bíblia fala do problema da fofoca, daquele que espalha más informações ou más notícias a respeito de outros. Então, por exemplo, é isso que Jesus faz no Sermão do Monte, quando ele compara o adultério na prática com o adultério recluso. É claro que Jesus não está dizendo que quem alimenta o adultério no seu coração, ele está tão errado ou vai ter tantas consequências quanto aquele que não praticou adultério. Não é isso que Jesus está falando. Mas ele está falando que a raiz do pecado é a mesma. A raiz do pecado está lá. Então, nós temos que tomar esse cuidado de não classificar pecados como piores por causa da sua aparência externa, porque existem coisas que nós alimentamos no nosso coração e que são gravíssimas e são maléficas à nossa vida espiritual. É por isso que Jonathan Edwards ele dizia assim que se ele pudesse, ele teria coragem de trocar de coração com qualquer pessoa sobre a face da terra, porque ele conhecia a malignidade do seu coração. Então nós temos que olhar o pecado, como é que fala? Entender a gravidade do pecado, rejeitar o pecado, mas nós temos que entender que graves pecados muitas vezes não têm uma aparência tão horrível quanto outros pecados, né? Então nós temos que ter esse entendimento de que um pecado pode até ser mais escandaloso para nós, mas talvez para Deus não. Então, nós vamos caminhar um pouco aqui sobre o pecado do orgulho. Olha o que o dicionário fala a respeito do orgulho. Esse aqui são palavras retiradas do dicionário de Oxford. Vê se tem alguma coisa boa em algumas palavras que vão ser ditas aqui. Vê se tem alguma coisa que dá para salvar. Orgulho é presunção irracional de superioridade, opinião arrogante das qualidades de si mesmo. Então não tem ali muito espaço para nós entendermos que há alguma coisa boa. Tem o lado bom e o lado ruim. Na verdade, o orgulho ali está sendo tratado somente como uma coisa ruim. Agora, olha os sinônimos que o dicionário nos oferece: presunção, arrogância, insolência, egoísmo, uma palavrinha está errada ali, perdão, vaidade, altivez, soberba, jactância, obstinação, satisfação própria, egocentrismo. Então, olha só, coisas ruins, coisas, palavras ruins, não tem nenhuma palavra ali de cunho positivo para levar, para representar aquilo que o orgulho significa. Agora, mais importante do que entender o que o dicionário diz, é entender o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia fala sobre o orgulho? Aqui, é claro que eu não retirei uma expressão bíblica, porque a Bíblia não é um dicionário que vai dando significados para as coisas, mas é um entendimento daquilo que a Bíblia fala sobre o orgulho. A Bíblia diz, a Bíblia ensina, né, que o orgulho é a violação e a desordem fundamental do amor, pois coloca o amor a si mesmo à frente do amor a Deus e ao próximo. Irmãos, olha só, quando eu falo, né, quando eu falei que o pecado do orgulho talvez seja o pior pecado de todos, porque o pecado, se nós tomarmos essa afirmação última que eu disse como verdadeira, o pecado do orgulho ele quebra toda a lei de Deus. Primeiro, o Senhor deu centenas de leis ao povo de Israel. Depois, Deus resume essas leis nos 10 mandamentos. Depois, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Muito fácil de guardar.
Não há como nós afirmarmos que não conhecemos a lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Os dois grandes mandamentos. O problema é que quando eu coloco o amor a mim mesmo como primeiro lugar na minha vida, eu estou desprezando o amor de Deus acima de todas as coisas e eu estou amando a mim mesmo mais do que eu deveria amar o meu irmão. Porque quando a gente pensa assim, eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo, então eu devo me amar demais para que eu possa amar o outro. Mas não é isso. Porque para eu amar o outro como a mim mesmo é amar ao outro como eu gostaria de ser amado ou como eu me amo agora. Então eu me preservo, eu deveria preservar o próximo primeiro. Então o orgulho ele tem essa capacidade de nos fazer quebrar toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. A Simone está dizendo aqui que hoje em dia o empoderamento feminino tem a ver com o orgulho como algo positivo. Exatamente. Essa palavra é uma palavra que quando eu ouço eu já sinto alguma coisa ruim. Porque é uma palavra que em si mesma ela pode até não sei a origem dessa palavra empoderamento, ela pode até não ter nenhum cunho negativo, mas o cunho que ela tomou hoje, a força que ela tomou hoje é a mulher tem que se sentir poderosa. A mulher tem que se amar e ela tem que se exaltar e ela tem que ser tudo para si mesma. No entanto, isso é uma forma, ainda que o discurso possa parecer algo belo, na verdade é uma forma muito clara de orgulho, porque quando eu me amo a mim mesmo, quando eu me empodero, nesse sentido assim de eu estou à frente de todas as coisas, eu estou quebrando toda a lei de Deus, porque eu esqueço que quem está acima de mim é Deus, e eu esqueço que acima de mim está a ordem de amar ao próximo e não a mim mesmo. Então, esse orgulho que é promovido hoje, essa promoção do egocentrismo, é a quebra de toda a lei de Deus. De maneira rápida, é a quebra de toda a lei de Deus. Alguns pecados, ainda que Tiago vai dizer que pecar em uma coisa é a mesma coisa de quebrar a lei de Deus toda, mas nem todo pecado ele é diretamente em cada aspecto da lei. Mas o orgulho, eu quebro os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou. E é por isso que tem uma frase interessante aqui de um filósofo que não é cristão, o Bertrand Russell. Ele dizia assim: não, aquilo ali eu já falei. Ele dizia assim: se fosse possível, todo homem gostaria de ser Deus. Uns poucos têm dificuldade em admitir sua impossibilidade. O que ele está querendo dizer aqui, até de maneira cômica, é que todo homem tem em si o sentimento do orgulho e de querer ser Deus. Muitos gostariam de ser Deus de si mesmo, donos de si mesmo, dono da própria vida, dono do próprio destino, ainda que muitos digam, né, que são donos mesmo. O homem sabe que não é dono de nada, não é dono do seu próprio destino, nem da sua própria vida. Basta vir um Covid aí e o pessoal já fica morrendo de medo de morrer, como se, né? Então não é dono de nada. Mas o homem tem dificuldade de entender que ele não é dono das coisas. O homem sabe que é finito, mas ele tem dificuldade não de entender, mas de aceitar isso. É por causa do orgulho humano. A Aparecida está perguntando aqui se a queda do inimigo não foi o orgulho. Foi sim. Só que nós vamos chegar lá. Então nós não vou aprofundar na resposta agora, porque nós vamos chegar nesse ponto da queda de Satanás. Eu gostaria que nós entendêssemos aqui como, já que eu falei lá desde o início na frase que o orgulho tem sido transformado em uma virtude, como que o mundo faz isso? Como que o modo de viver dos nossos dias tem transformado o orgulho em uma virtude? Vamos lá. Primeiro, uma maneira que o mundo tem feito, tem tido de transformar o orgulho em virtude é identificando o orgulho como respeito próprio. Ou seja, há uma mudança no sentido e no significado do orgulho, como assim, não, orgulho é ter é correto ter orgulho de si mesmo, eu tenho que ter uma autoestima levantada e tudo. Então isso é orgulho, eu me preservar, eu me orgulhar das minhas realizações, da minha própria vida e tudo. Então isso é classificado como orgulho, mas a gente tem que entender algumas coisas. Ter uma percepção correta do valor próprio não é o pecado do orgulho. Então nós temos que entender o seguinte: nós temos certo valor, que eu vou explicar isso aqui.
Não estou falando daquela música que já se cantou muito nas igrejas aí, quero que valorize o que você tem, o que você é alguém, que é uma música completamente antropocêntrica, mas não é desse valor que a música está falando que eu estou querendo dizer, não. Existem momentos em que nós temos que ter a correta percepção do nosso valor. Entendeu? Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu estou num ambiente de trabalho em que eu sou constantemente humilhado. Ou eu estou num ambiente de trabalho que eu sou obrigado a mentir para preservar o meu emprego. Ou eu sou obrigado a ter condutas desonestas para manter o meu emprego. Se eu abrir mão do meu emprego por causa disso, isso não é orgulho. Isso é uma identificação correta do valor da pessoa. É um humanismo, não no sentido atual, mas no sentido da época da reforma. É entender que eu sou a imagem de Deus, e se eu sou a imagem de Deus, eu não posso compactuar com coisas erradas. Então, eu tenho que abrir mão disso. Então, isso não é orgulho no sentido pecaminoso. Por exemplo, a pessoa deixar um relacionamento porque ela é humilhada nesse relacionamento ou porque ela é deixada de lado. Vamos supor, uma mulher. Não estou falando do casamento, não. Não estou falando de desfazer casamento. Eu estou falando num namoro, num preparo para o casamento. A mulher percebe que ela é sempre humilhada, que ela é sempre deixada em segundo plano. Não é orgulho ela deixar esse relacionamento, esse namoro, esse noivado. Porque isso é o entendimento correto de si próprio. Não, o relacionamento é para que a mulher seja honrada, seja preservada, seja cuidada. Então, se isso não está acontecendo, eu tenho direito de sair desse relacionamento. Isso não é o orgulho pecaminoso. Isso é o entendimento próprio do valor humano nesse sentido como imagem de Deus. A Aparecida falou que tem pessoas aqui que se orgulham até da sua humildade. E nós vamos ver aqui, Aparecida, que isso é real. E isso é pecado mesmo, a falsa humildade. Nós vamos chegar nesse ponto. E outra coisa também, eu disse que o orgulho é transformado em uma virtude quando a gente pensa no orgulho de si mesmo e na autoestima, né? Eu tenho que ter autoestima. E hoje é muito comum isso, né? Não, você tem que sentir bem, você tem que ter autoestima. E esse pensamento meio coaching, né? Ele entrou para dentro de muitas igrejas. Se a gente pesquisar na internet, eu não vou nem dar nome não, porque senão os irmãos vão ficar curiosos, vão assistir, vai perder tempo. Tem pastores aí na internet, falsos pastores, que o negócio deles é fazer a pessoa se sentir bem. Então, esses dias eu recebi um link aí que uma amiga me mandou, vai, assiste aí. Aí eu liguei lá, aí o cidadão que tá lá falando tá assim: Ô meu lindo, ô minha linda, porque Jesus, olha, ele te ama demais, você é uma princesa para Jesus, você é princesa, você é um príncipe para Deus. Ah, ele fez tudo por você. Ah, tal. Sabe aquele levantamento de ego? Levantando a autoestima. E isso é uma afirmação de hoje. Um pensamento comum de que a nossa estima sempre tem que estar no alto. Mas espera aí, irmãos. Existem muitos momentos que a nossa autoestima tem que estar baixa mesmo. Eu quero dizer que às vezes a pessoa tem uma baixa visão de si mesmo por causa do pecado. Às vezes o pecado e a culpa pelo pecado fazem a pessoa se sentir humilhada. E está correto. A gente não pode levantar a autoestima nossa quando nós estamos em pecado ou na culpa do pecado, não. Tem que continuar baixa mesmo, até que o Espírito Santo, por meio da palavra, perdoe o nosso pecado, retire a nossa culpa e nós, mesmo assim, não teremos a nossa autoestima levantada. Não é isso. Nós teremos a visão correta de quem nós somos em Cristo. Porque o que o Evangelho faz não é nos fazer sentir bem conosco mesmo. O Evangelho nos faz sentir bem em relação a Deus. O Evangelho não nos dá paz, primeiramente, conosco mesmo, mas ele nos dá paz com Deus. É por isso que, antes de conhecer o Evangelho, eu me sinto humilhado pelo pecado, eu me sinto culpado pelo pecado. O que o Evangelho faz em mim não é virar para mim e falar assim: não, o que é isso? Você é uma pessoa boa, você tem valor. Não. A Bíblia fala assim: o Evangelho vai dizer, de fato, você não tem valor mesmo, porque você é um pecador. Mas mesmo assim Deus te amou. Te amou a ponto de enviar o seu filho para morrer por você, para que você agora tenha paz com Deus. Você continua pecador, mas você tem paz com Deus e você não é mais escravo do pecado. Irmãos, quer palavra melhor do que essa? Então não é levantar autoestima, é mostrar quem nós somos em Jesus Cristo. A Leila tá dizendo, ou perguntando, mas aqui está uma afirmação, que o orgulho é uma autossuficiência.
Correto. O orgulho é aquele entendimento de que a pessoa se basta. Tem um livro que chama. é, não está traduzido para o português, ele chama Dicionário do Diabo. É um livro em que o autor pega alguns termos e faz uma tradução como se o próprio diabo estivesse fazendo essa tradução. E aí tem a palavra lá, egoísta. Aí a resposta é assim: uma pessoa com mau gosto porque ela está mais interessada nela mesma do que em mim. Ou seja, o orgulho é eu sou o suficiente para mim mesmo, mas nós vamos ver como que isso é uma falácia, como que isso é o nosso coração nos enganando. O Israel está dizendo aqui que o empoderamento feminino faz isso no casamento atual. O Israel, faz isso o que exatamente? Deixa eu tentar lembrar o que eu falei na hora a respeito do casamento. Você fala da mulher se sentir aquém do que ela é, né? Ó, não há como negar que, de fato, a mulher, muitas vezes, ela está aquém do que ela deveria, ou ela é tratada aquém do que ela deveria no casamento por falha do homem. Porque o homem não entende, eu estou falando principalmente de quem não conhece o Evangelho, o homem não entende qual o seu papel. Aliás, o homem não entende qual é o papel do casamento, não entende o seu papel no casamento, e a mulher, então, ela é tratada aquém do que ela deveria. E esse sentimento comum hoje de empoderamento coloca na mulher justamente esse entendimento de que ela não é obrigada a suportar aquilo, que ela vai sair do casamento, que ela não é obrigada a suportar aquilo. Isso é um pensamento mundano, não é um pensamento bíblico. Porque o que a Bíblia diz é que quando a mulher encontra o seu. Bom, se a mulher não for cristã, provavelmente ela também não está entendendo o seu papel no casamento. Então, ali não tem o que reclamar. Mas a mulher cristã, ou o marido cristão que a mulher não é cristã, o que a Bíblia diz é que ela deve pregar o evangelho com a vida para que o Espírito Santo transforme o coração do marido e mostre a ele como ser um marido à imagem de Cristo. Então, o problema existe, mas a Bíblia dá uma resposta muito diferente daquilo que o mundo dá. É... Ah, tá, faz a mulher sentir superior, né? Exatamente. Então, irmãos, uma das maneiras como o orgulho é transformado em virtude é mudando o seu sentido, colocando como respeito próprio. E também transformando a sua motivação. Então, para o orgulho se transformar em uma virtude hoje, muda-se a motivação dele. A motivação de algo pecaminoso passa a ser algo nobre, algo como a autodefesa, a preservação de si mesmo. Então, é como se o amor, aliás, é um pensamento de Nietzsche, que ele dizia assim que o amor e a compaixão, o ensino cristão, a defesa cristã do amor e da compaixão, principalmente numa situação de opressão, é o esconder de uma fraqueza pessoal. Que se o homem não fosse fraco pessoalmente, existencialmente, ele não precisaria amar nem ter compaixão. Ele tão somente se defenderia. Então, a gente se transformar a motivação do orgulho, nós vamos transformá-lo numa virtude. Para nós, biblicamente, o orgulho é a adoração de si mesmo. Biblicamente, o orgulho é negar a Deus e o próximo e amar a mim mesmo. Mas se eu trocar isso, não, é só me preservar, é só uma defesa de mim mesmo, nós vamos entender que talvez o orgulho possa ser uma virtude. No entanto, isso também é enganoso, porque o orgulho não é tão somente uma defesa de si mesmo. A Neia está colocando que o homem deixa a desejar no papel, deixa a maioria das responsabilidades para a mulher. Ô Neia, se você falar de um casamento em que os dois são cristãos, os dois têm condição de aprender o que cada um deve fazer. Agora, se nós pensarmos num casamento onde nenhum dos dois são cristãos, tanto o homem tem as suas falhas quanto a mulher tem as suas falhas. O homem segue o caminho que Adão seguiu, que é não cumprir com as suas responsabilidades, e a mulher segue o caminho que Eva seguiu, que é de tomar a frente do lar, tomar um papel que não era seu e fazer coisas, os dois errados, né? Então o evangelho justamente vem para acertar essas coisas, o evangelho vem para conduzir as coisas no caminho ideal. Continuando aqui, irmãos, o que não é orgulho? Às vezes nós podemos ter uma falsa compreensão, uma compreensão equivocada do que é orgulho, mas vamos ver aqui algumas coisas que talvez não podem ser classificadas como orgulho. A primeira dela é prazer no louvor por realizações pessoais. Então, quando nós fazemos algo para agradar alguém,
quando se recebe o devido louvor por aquilo, louvor eu estou usando essa palavra não no sentido de adoração, mas no sentido de elogio, esse prazer em receber um elogio não é orgulho, não é orgulho de si mesmo, não é uma pessoa orgulhosa. Então, um estudante lá na faculdade está fazendo a monografia e ele trabalha meses, trabalha duro e ele estuda e corre atrás e faz um excelente trabalho. Ao final desse trabalho, ele recebe muitos elogios da banca examinadora, ele recebe elogio dos professores, ele recebe elogio dos colegas e ele se sente, ele tem prazer naquele elogio. Isso não é orgulho. O orgulho talvez é o passo que vem que pode vir depois. Nossa, mas eu sou bom mesmo, hein? Eu sou melhor que os meus colegas e tal. E isso pode ser orgulho, mas tão somente o prazer em receber o orgulho, ele não é em si o pecado. Por exemplo, o pai fica falando com o filho para estudar o ano inteiro. Estuda, 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 e o filho estuda, corre atrás, aprende, no final ele tem uma boa nota, ele passa de ano e o pai o elogia, olha, parabéns, você foi um bom filho, você foi um bom estudante, e ele tem prazer em receber aquele elogio. Esse prazer não é o pecado do orgulho, como nós estamos falando aqui. Como eu falei, pode ser o que vem depois, mas tão somente ficar feliz em receber um elogio por alguma realização, em si mesmo não é orgulho. E também aquele orgulho que a gente fala das pessoas não é esse orgulho pecaminoso, como a Bíblia diz. Então, um pai fala assim: Nossa, eu tenho muito orgulho do meu filho. Meu filho é estudioso, meu filho é um bom filho, eu tenho orgulho do meu filho. Ou o marido fala da esposa: Nossa, eu tenho muito orgulho da minha esposa, ela é uma mulher dedicada, é uma excelente mãe e tal, trabalhadora. Esse tipo de orgulho não é o orgulho pecaminoso, a não ser que nós exaltemos alguém acima do próprio Deus, idolatremos um filho, uma esposa ou alguém. Mas esse sentimento, não, eu me orgulho, eu admiro tal pessoa, isso em si também não é o pecado do orgulho, como nós estamos tratando aqui. Agora, vamos ver algumas características do orgulho. E quando eu coloquei essa. Nos outros estudos eu coloquei características também, né, do pecado. Mas essa eu acrescentei um adjetivo que é características malignas do pecado. Por quê? Eu fui estudando, irmãos, eu fui lendo, eu li alguns livros para preparar o estudo, eu vou mostrar no final, e eu vi como de fato o orgulho é mais perverso, talvez, do que alguns pecados que nós estamos acostumados a tratar como mais perversos. Então vamos lá. Uma primeira característica do orgulho. Peraí, deixa eu só ler um comentário da Aparecida aqui. Aquela música do Caio Fábio, Quero que Valorize, tá errado? Eu nem sabia que essa música era do Caio Fábio, não. Agora eu tô entendendo. É... Aparecida, essa música eu acho que eu já toquei essa música muito quando eu tocava no louvor, quando eu era adolescente, jovem, toquei muito. É... E eu acho que essa música tem uma mensagem muito ruim. Tá, quem quis escrever talvez teve até uma boa intenção, mas eu acho que é uma música antropocêntrica, é uma música que busca levantar a autoestima da pessoa e não exaltar a obra de Cristo. Eu entendo que é uma música totalmente voltada para nós e coloca Deus abaixo de nós, como ele nos exaltando. Sabendo que todo louvor deve ser a Deus e tudo que nós cantamos deve exaltar os atributos de Deus, eu não consigo ver nessa música nenhum atributo de Deus sendo exaltado. Então já há muito tempo, quando eu fui pastor em outra igreja, eu pedi para não cantar essa música. Aqui eu nunca ouvi cantando, né, mas já conversei sobre isso com o Fernando numa oportunidade. Eu não acho que essa é uma música que nós devemos cantar como cristãos, não. Eu acho uma música péssima. E eu nem sabia que era do Caio Fábio. É, Israel, alimenta Ló. Eu não entendi o seu comentário. Pode, entre parênteses, colocar outro aí que a gente lê aqui. Irmãos, então vamos lá. Problemas do orgulho. Primeiro, ele é invisível a si mesmo. A si, eu quero dizer que é ao seu possuidor, né? Então, quem tem o orgulho muitas vezes não tem consciência de que é orgulhoso. Ele pode achar que ele preserva a si mesmo, ele pode achar que é uma pessoa boa, ele pode achar que é uma pessoa que tem uma boa autoestima, mas muitas vezes o orgulho ele é um pecado silencioso. Por exemplo, o homem que é avarento, muitas vezes ele tem noção de que ele é avarento. O homem que é lascivo, ele tem noção de que ele é lascivo. O homem que é escravo de algum vício, ele sabe que ele é escravo daquele vício. Mas nem sempre a pessoa orgulhosa tem é, entendimento de que ela é orgulhosa. E pior,
ela é uma pessoa que se incomoda profundamente com o orgulho do outro. Então, quanto mais a pessoa é orgulhosa, mais ela se incomoda com o orgulho do outro e ela não percebe o seu próprio orgulho. Então, é um pecado invisível aquele que o possui, muitas vezes, né? Porque tanta coisa escondida atrás desse pecado que às vezes ele passa despercebido. Uma segunda característica maligna do orgulho é que ele se apropria de virtudes. Olha isso, irmãos. Enquanto, olha só, outros pecados vão fazer uso do quê? Dos pontos fracos, não é isso? A luxúria faz uso do ponto fraco da pessoa, a mentira faz uso do ponto fraco, a bebedice, a glutonaria, o roubo. Todos esses pecados pegam nossas fraquezas e nos escravizam a essas fraquezas. Olha como o orgulho é maligno. Ele nos escraviza às nossas virtudes. Então eu posso ser uma. A Aparecida até colocou aí, né? Eu tenho orgulho da minha humildade. E é exatamente isso que o orgulho faz, o pecado do orgulho faz. Ele pega algo em nós que é louvável e nos faz escravo daquilo. Então, eu sou uma pessoa, um bom cidadão. E tá correto ser um bom cidadão, mas agora isso é o meu orgulho. Eu passo a olhar para todos os outros como péssimos cidadãos, eu passo a julgar todos e eu passo a colocar todos abaixo de mim. O orgulho faz isso. Pega uma virtude nossa e nos escraviza a ela. Ah, eu sou uma pessoa inteligente. Ótimo, excelente. Dom de Deus. Mas isso pode ser uma ferramenta do orgulho para nos escravizar a isso. Até mesmo no meio religioso, a castidade, né, uma vida moralmente pura, uma vida sexualmente pura, ela pode, é uma virtude no meio cristão, mas aliás, é uma virtude para todo mundo, mas ela pode ser usada pelo orgulho de maneira que a pessoa vai, por uma coisa boa, alimentar um orgulho que ela nem vai perceber. Olha o que diz a Dorothy Sayers, uma escritora contemporânea de C.S. Lewis. A estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca nossos pontos mais fracos, mas sim nossos pontos mais fortes. Ele é, de forma preeminente, o pecado da nobreza. Então, muito diferente de ser algo assim que vai nos causar vergonha, o orgulho é aquilo que talvez nos exalta, é algo que anda no caminho contrário, às vezes, de alguns pecados que é nos humilhar, nos denegrir a imagem. O orgulho vai exaltar a nossa imagem. Uma terceira característica do orgulho é que ele mata por frustração. A Leila tinha comentado aí um pouco antes, né, que o pecado é a autossuficiência, o orgulho é um pecado da autossuficiência, e é isso mesmo. O orgulhoso, ele é suficiente em si mesmo, lembrando aqui do Narciso, né, da mitologia grega, ele olhou no reflexo da água sua imagem e apaixonou por si mesmo, mas ele morreu de frustração porque esse amor não era correspondido. Não, aquele amor não foi suficiente, não o satisfez. Então, o orgulho ele é um pecado que mata de frustração, porque eu estou sempre buscando em mim a satisfação. Nenhum outro me satisfaz, nem mesmo Deus. A satisfação, a vida plena, a vida alegre, o prazer está todo em mim, só que eu não vou encontrar esse prazer. Eu não vou encontrar uma vida plena em mim, porque eu não sou o suficiente para mim mesmo. Já viram as pessoas que falam assim? Eu já ouvi muito falando. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Isso é uma frase diabólica que muitos dizem aí, já vi cristão repetindo isso, mas isso, na verdade, é uma afirmação de autossuficiência. Ah, eu não preciso dos outros. Vivendo só com os animais aqui, com quem não conversa, com quem não fala, eu estou satisfeito. Mas isso é uma falácia, porque se não houvesse a convivência de um com o outro, o homem não seria homem. O ser humano não teria sua humanidade desenvolvida. Não sei se você já parou para pensar nisso, que o homem, o ser humano, ele só tem a sua humanidade desenvolvida na companhia de outro. Então nós somos dependentes uns dos outros. Por que que a criança aprende a falar? Porque ela nasceu sabendo? Não, porque ela tem um convívio com outro. Por que que a criança aprende a andar de pé? Não é naturalmente, é porque ela vê outro andando de pé. Por que que a criança ela aprende a ou ser brava, ou a gritar, ou ser carinhosa? Como que a criança desenvolve a sua inteligência, a sua comunicação, a sua percepção da realidade? Ela desenvolve isso na interação com outros seres humanos, só assim.
Mowgli, esses desenhos aí, filme que criança fica na selva lá e se torna uma pessoa normal, isso é mentira. Isso não existe. Nós somos dependentes um do outro e o orgulho nega isso, que é a maneira como Deus nos criou. O orgulho nega que nós dependemos uns dos outros, mas é uma mentira, então nos mata por frustração, porque nós não conseguimos ser suficientes em nós mesmos, nós não conseguimos encontrar satisfação em nós. E Agostinho respondeu a isso lá nas Confissões dele, porque ele entende que isso é encontrado só em Deus. Olha o que ele diz: Fizeste-nos para ti, e nosso coração permanece irrequieto até que encontre repouso em ti. Então, Agostinho está dizendo que Deus nos criou para que só nele nós encontrássemos toda essa satisfação de vida. E o coração está inquieto até que nós encontremos isso por meio de Jesus Cristo. Então, o orgulho é um pecado que mata por frustração. Em quarto lugar, eu já vou me adiantando aqui, eu gostaria que quem lembrasse aí de alguma situação ou presença de orgulho na Bíblia, já vai colocando nos comentários algum personagem bíblico que se destacou por isso, alguma situação, já vai colocando nos comentários aí quem lembrar. O orgulho controla outros pecados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o orgulho ele controla pecados aparentemente menos piores, mas que são mais visíveis, não deixando a pessoa perceber que está indo de mal a pior. Então, olha só, como de fato esse vício é maligno e como de fato nós precisamos entender como ele trabalha em nós. Alguém é viciado, vamos pôr, em bebida. E a pessoa já tem uma vida degradada por isso, fica pelas ruas, fica numa situação lamentável. Ela pode, por meio do orgulho, abandonar esse vício, porque ela pode chegar ao seguinte entendimento: eu estou sendo uma vergonha para minha família, eu estou sendo uma vergonha para os meus filhos. Eu quero vencer isso porque eu quero ser um bom pai. Louvável? Em parte. Porque essa motivação pode vir do orgulho. Olha como que o orgulho é perverso. Ele pode controlar outros pecados. Então, eu posso ser uma pessoa fofoqueira, mas eu chego a um ponto que eu falo assim: olha, quer saber? Não venha falar comigo mais mal de outra pessoa que eu não quero saber porque eu acho que isso, eu aquilo, e eu abandonar um pecado por meio de outro pecado, por meio do orgulho. Eu não estou falando que nós não devamos abandonar o nosso pecado. No entanto, nós abandonamos o nosso pecado é mais por humilhação diante de Deus do que por orgulho próprio. Então, o orgulho tem essa capacidade de controlar outros pecados e aparentemente vai tudo bem. Por isso que às vezes nós conhecemos pessoas que não conhecem o Evangelho, sequer creem no Evangelho, que saíram de uma situação de vida ruim e foram para outras motivadas pelo quê? Pelo orgulho. Eu estou me lembrando aqui de um homem, ficou conhecido no Brasil, ele até teve um filme aí sobre a vida dele. Ele ficava enganando empresas aéreas, se passando por alguém que ele não era, é, e aí ele foi preso, ele dava vários golpes e tal, foi preso, saiu da cadeia, se corrigiu e fica dando palestras motivacionais, mostrando o que ele fazia e mostrando algumas coisas. Aparentemente, eu já vi algumas entrevistas dele, aparentemente ele não conheceu o evangelho. Aparentemente não houve nada espiritual de cima para baixo, né, de Deus para ele, que deu essa transformação. Se não houve mesmo essa transformação do evangelho, o que está movendo esse abandono de uma vida ruim, uma vida de roubo? É o orgulho. É transformar-se em uma pessoa socialmente melhor para apresentar-se a si mesmo como um modelo. Isso é orgulho. Então, o orgulho tem esse poder de controlar outros pecados. Deixa eu ler uma comentário aqui do Israel. O elogio cria esse problema. A solitude é pecado? Solicitude? Pergunto. O elogio, Israel, ele é um primeiro passo para esse pecado. Não que nós não devamos elogiar, porque o elogio é um incentivo, né? Então a gente vê alguém que realizou uma obra, a gente elogia, sinceramente, porque ficou bom, é um incentivo. Mas quem recebe o elogio tem que entender
como lidar com isso. E a melhor maneira de nós lidarmos com o elogio é sabendo que tudo que nós fazemos de bom, fazemos porque Deus nos capacita. Se nós tivermos esse entendimento, nós vamos render as devidas glórias a Ele. E vamos entender, perdão, e vamos entender que ainda que algo seja bom feito pelas nossas próprias mãos, foi pela instrumentalidade de Deus. Então, o problema não é dar o elogio nem receber. O problema é o que nós vamos fazer com aquele elogio. Se nós vamos tomar para nós mesmos, como algo que veio de nós, que pertence a nós e que é nosso por direito, ou se nós vamos devolvê-lo a Deus, entendendo que aquilo que nós fazemos, ainda que seja bom, vem pela mão do Senhor. Sobre esse quarto ponto, C.S. Lewis diz o seguinte: ele, no caso o demônio, fica muito contente ao ver alguém casto, corajoso e controlado, contanto que esteja construindo na pessoa a ditadura do orgulho. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que aparentemente as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas podem até... irmãos, eu voltei aqui sem querer, peraí. As pessoas que não conhecem o Evangelho, elas podem até aparentemente ter algum comportamento bom. Pessoas que não conhecem a Deus, não sequer creem em Deus, podem se apresentar como pessoas muito boas, pessoas muito corretas, mas na verdade tudo isso pode ser controlado pelo orgulho. Tudo isso pode ser tão somente uma maquiagem, né? Agora nós vamos ver aqui o pecado na Bíblia, nas Escrituras. E se alguém lembrar aí de algum personagem bíblico que se destaca, já pode colocar nos comentários aí. Aonde nós percebemos, então, o orgulho na Bíblia? Como nós já comentamos aqui, o orgulho ele nasceu no mundo angelical. A Simone está dando um exemplo aqui. Ananias e Safira que quiseram mostrar que eram generosos, mas a intenção era se exibirem. Perfeito, excelente exemplo. Ananias e Safira, só relembrando de maneira muito breve a história e mostrar como ela é mal interpretada por alguns falsos mestres. Ananias e Safira vendiam, as pessoas na igreja primitiva vendiam os bens e davam todo o dinheiro para a igreja, para os apóstolos administrarem, darem à medida que as pessoas precisavam. Era voluntário, ninguém obrigava a fazer isso. E o texto mostra que Barnabé fez isso. Vendeu uma propriedade e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira desejaram fazer a mesma coisa, mas eles venderam, pegaram metade do dinheiro, colocaram aos pés dos apóstolos e ficaram com metade. Eles eram orgulhosos e avarentos, queriam ficar com a metade do dinheiro e queriam parecer pessoas muito boas. O problema, aí alguns falsos mestres vão dizer assim: o pecado deles foi que não deu tudo. Então você tem que dar tudo para Deus. Mentira. O problema do texto não é esse. O apóstolo Pedro ainda fala com eles: por que vocês fizeram isso? Se vocês vendessem e ficassem com todo o dinheiro, não seria correto? Não era seus? Mas por que vocês estão querendo mentir ao Espírito Santo? Então, o problema ali de fato foi o orgulho. É tentar se exaltar com algo que não é ou chamar a atenção para si mesmo. Porque Barnabé, quando faz isso, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso. Ou seja, ele buscava a glória de Deus, enquanto que Ananias e Safira, por orgulho, procuravam a própria glória. Aparecido está dizendo que a queda do inimigo foi o orgulho, e está falando que é engraçado o orgulho no céu. De fato, nós vamos entrar nesse assunto agora, a respeito da queda de Satanás, mas de fato ali o problema foi o orgulho, sim. É claro que alguns textos são usados para defender isso, não dão exatamente para a gente afirmar com certeza, mas nós vamos ver aqui como a Bíblia retrata isso. Então, o primeiro personagem que nós vemos na Bíblia que é a respeito do orgulho é o próprio Satanás, né? Mas é interessante uma coisa. Nós temos mais detalhes a respeito da entrada da queda do pecado na humanidade e nós temos menos detalhes da entrada na criação. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia é muito clara em como o pecado entrou na humanidade e os seus efeitos. Mas a Bíblia não é tão clara como se deu a queda no mundo angelical. Várias ideias que nós temos, nomes até que são dados a Satanás, várias afirmações são feitas por inferência e não por referência bíblica.
Mas, via de regra, aquilo que nós temos menos detalhes é o que nos dá mais curiosidade, né? Mas o fato mesmo que nós temos é na criação, como que ele entrou. Então, a primeira manifestação de orgulho se deu no mundo angelical. Deus criou os anjos até o sexto dia, eles não foram criados antes nem depois. Quando Deus cria céus e terra, ele cria mundo físico e mundo angelical. E ele criou os anjos santos também. Mas eles criaram o que a Bíblia nos diz com essa possibilidade de também caírem em pecado. Então, a história mais comum, a narrativa mais comum é que o diabo se orgulhou, se exaltou como Deus, contra Deus, quis tomar de alguma maneira o lugar de Deus e ele caiu por isso. Essa foi a queda moral, não a queda física, né? Alguns vão usar isso para dizer que ele foi lançado na terra. É uma queda moral. Então, essa é a história mais comum. Aí, muitos vão devagar nisso aí, vão viajar. E já ouvi falar que ele era o líder dos anjos. Olha que loucura. Eu ouvi um pastor dizendo que Satanás era o líder de louvor do céu. E quando ele caiu com todos aqueles anjos que eram os que louvavam a Deus. Por isso que Deus criou a igreja, para que a igreja louve ao Senhor e receba o louvor no lugar daqueles anjos caídos. Absurdo isso. A criatividade nem é tão boa assim, mas é criatividade. Mas isso não está na Bíblia. Outros vão dizer que Satanás foi lançado na Terra. E quando ele foi lançado na Terra é quando se acabou com os dinossauros. É, Enfim, as teorias são as mais diversas, mas a Bíblia nos dá poucas informações a respeito disso. O Israel está fazendo uma pergunta aqui que, né, quando eu falei de Satanás aqui, se a gente estivesse na igreja, eu já imaginava o Israel levantando a mão. Quem tentou Satanás no céu? Tomando por base a própria escritura que diz que Deus não tenta ninguém, a gente não pode entender que ele foi tentado pelo próprio Deus, foi uma falha dele mesmo. Como? Não sei. A Bíblia não diz e não vou ser eu que vou me aventurar a dizer. Mas ele foi o principal perpetrador do mal e o mal nasceu numa atitude dele. Para ele ser tentado por alguém, deveria existir o mal fora dele, mas ele é o primeiro. E nós somos tentados por quê? Porque ele é o tentador. Então, Satanás, que significa mentiroso, destruidor, tentador, acusador, ele é o que nos tenta. Então, fora dele não houve ali uma tentação, né? Foi uma tentação dentro de si mesmo, o próprio orgulho dele, o próprio pensamento dele o fazendo tentar. Mas não posso ir além disso porque a Bíblia não vai. A Mônica está nos dando aqui um exemplo de orgulho na Bíblia, que é do rei Nabucodonosor, que disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Exatamente. Nós vamos até ler esse texto, está lá em Daniel capítulo 4. E para mim também é um dos personagens que talvez mais é lembrado quando se fala de orgulho. Então, nós temos alguns textos que vão ser referência às vezes a Satanás. A primeira coisa que eu queria dizer é que é de um desses textos que é tirado o nome dele de Lúcifer. Nos primeiros séculos da igreja, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. É uma tradução que nós chamamos de Vulgata Latina. Só que ele fez algumas traduções meio estranhas, assim. Então, por exemplo, na nossa Bíblia diz, na nossa tradução, que Moisés desceu do monte com o rosto brilhando. E segundo a Vulgata de Jerônimo, ele desceu com os chifres brilhando, porque a palavra é parecida. Então, se os irmãos virem alguma pintura, alguma imagem de Moisés da época medieval, algumas trazem dois raios de luz saindo da cabeça de Moisés, como se ele tivesse descido com uma demonstração de autoridade e de poder, que é o sinônimo de chifre na Bíblia, né? É o simbolismo. Então, e ele traduziu estrela da manhã como Lúcifer. Mas Lúcifer não é nome próprio, Satanás não chama Lúcifer, isso é uma tradição que ficou por causa dessa tradução para o latim. Mas ele não chama Lúcifer. Então, não tem esse problema, não. Então vamos a alguns textos aqui que nos falam sobre ele. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Esse termo estrela da manhã é de onde se tira a palavra Lúcifer, no latim. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações,
Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui, esse é um dos textos que muitos fazem referência a Satanás, dizendo que aqui Isaías está falando do diabo. Mas nós não temos essa informação aqui na Bíblia. Todas essas informações trazidas, tu te exaltaste, quisesse chegar ao teu trono acima do Altíssimo, pode fazer referência a alguma característica de Satanás? Pode, mas aqui não está falando dele, aqui está falando do rei da Babilônia. Então, é uma inferência feita, mas não está falando de Satanás, pelo menos não de forma direta. E nós temos outros textos, Ezequiel 28, do versículo 1 ao versículo 10, e também do versículo 11 ao versículo 19. Eu separei os dois, ainda que um texto está na sequência do outro, porque são duas narrativas diferentes, são dois parágrafos diferentes. Então, Ezequiel 28 eu vou ler só o primeiro, eu não pus ali na tela porque é um texto muito grande. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus: Visto que se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Aí vai falando e, e aí fala, né, que versículo 8, eles te farão descer a cova e morrerás de morte ultrapassado no coração dos mares. Aqui é um texto longo, por isso que eu não vou ler todo, mas esse texto fala do rei de Tiro. Não está falando de Satanás. É outro texto que às vezes é usado para fazer uma inferência ao pecado de Satanás, ao orgulho de Satanás, mas não necessariamente está falando dele. É, o que nós podemos entender, que talvez esses textos estejam nos mostrando, são atitudes de reis, de homens, semelhantes à atitude de Satanás. Aí nós podemos entender que, assim como o homem tendo boas atitudes, ele está se fazendo semelhante ao seu senhor, o homem que tem más atitudes, ele está se fazendo semelhante ao seu senhor também, no caso Satanás. Então, talvez essa inferência, essa ligação de característica seja mais justa ao texto do que dizer que esses textos estão falando sobre Satanás. Mas, ainda assim, nós podemos afirmar que o pecado de Satanás foi o orgulho, a soberba, por causa de um pequeno texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 6. Quando Paulo vai falar sobre as características de um presbítero, ele vai dizer assim: não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Às vezes nós lemos esse texto querendo dizer assim, para não suceder que se ensoberbeça e seja condenado pelo diabo, ou seja, que o diabo o condene pelo seu pecado ou o acuse. Mas não é a maneira melhor de entender esse texto, não é essa. É como se estivesse dizendo assim, para não suceder que se ensoberbeça e receba uma condenação como a do diabo. Então aqui o que Paulo está dizendo a Timóteo é que assim como o pecado do diabo foi a soberba, o orgulho, assim também o neófito pode cair em orgulho e soberba se desde cedo ele se tornar um líder da igreja. Então, esse texto nos mostra que o pecado do diabo de fato foi a soberba, foi o orgulho contra Deus. E aí também alguns vão dizer que ele se ofendeu, se orgulhou porque Deus criou o homem à sua própria imagem e os anjos não, uma série de questões. O Tarô está nos lembrando aqui que 2 Crônicas 32, 25 nos fala do rei, nos fala que Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho. 2 Crônicas, capítulo 32, vamos, deixa eu dar uma, só, se eu não me engano é depois que ele foi curado, né? Ah, tá. Versículo 24 diz: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois seu coração se exaltou.
pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Exatamente. E aqui vai dizer que ele, no versículo 26, vai dizer que ele se humilhou, né, por ter exaltado seu coração, mas no final da vida dele, ele novamente mostrou, né, os seus reinos, as suas realizações para outro rei. E Deus falou que isso seria a derrota dele, né? E de fato foi, porque esse a quem ele mostrou suas riquezas, depois foi lá aquele povo e roubou todas as riquezas do povo de Deus. Então, o orgulho de fato nasceu no mundo angelical. A Bíblia não nos dá mais detalhes e devemos ficar por aqui. Mas foi com esse orgulho também que Satanás tentou Adão e Eva, porque ele tenta dizendo: olha, é, vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus, então comam. Deus não está querendo que vocês fiquem como ele e tal. Então a tentação ali do primeiro pecado foi a tentação do orgulho. Mas vamos ver outras passagens aqui que nos falam sobre orgulho. Daniel 4, né, 28 a 33, Nabucodonosor castigado por orgulho. Diz assim a palavra: Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real na cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais no campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como das aves. Então Nabucodonosor, por ter se exaltado, olhado o seu reino e dito: Eu construí isso para minha glória, foi feito como animais diante do Senhor. Mas depois ele é restaurado, né? A Bíblia diz, ele cai em si e adora a Deus. Lucas, capítulo 4, versículos 3, 6 e 9. Esse é o texto da tentação. E a tentação do diabo sobre Jesus foi a tentação do orgulho, tentando fazer Jesus como o próprio diabo é. Então, esses 3 versículos são as 3 palavras de Satanás a ele. Diz assim: Disse-lhe então, uma palavrinha errada ali, disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Outro versículo: Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. E o versículo 9: Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. O que o diabo tentou fazer ali foi tentar Jesus em provar quem ele é mesmo, ou mesmo provar a palavra de Deus. Textos antes, versículos antes, Deus tinha falado: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora o diabo está tentando o orgulho em Jesus. Não, prova que você é filho mesmo. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, pula daí. Ah, você quer ser adorado? Você quer ser dono disso tudo aqui? Me adora aí que tudo será seu. Então o diabo tentando Jesus se fazer como ele mesmo. E um terceiro texto é Lucas 18, 10 a 14. O orgulho de receber dos homens algo que é o orgulho de receber algo dos homens e não de Deus, como diz a parábola de Jesus. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, essa parábola de Jesus mostra que o homem procura, às vezes, receber do próprio ser humano a glória. E o que ele diz é que aquilo que ele foi buscar, ele já tinha recebido, que era a atenção dos homens. Enquanto que aquele que reconheceu o seu pecado, se humilhou diante de Deus,
ele, ele foi perdoado e justificado por Deus. Então agora nós vamos entrar aqui no contraponto do orgulho, que é a humildade. E nós vamos ver isso baseados lá no texto de Mateus 5, versículo 4, no versículo 3, que é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos entender também o que significa essa humildade, porque às vezes nós podemos também ter um entendimento equivocado do que significa humildade. Humildade. Só lembrando que as bem-aventuranças falam de coisas que o ser humano despreza, que o mundo despreza, mas Deus valoriza. Então, enquanto o mundo valoriza uma pessoa orgulhosa, cheia de si, Deus valoriza uma pessoa que é humilde de espírito. Então, a humildade desprezada pelo mundo e valorizada pelo reino de Deus. E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz num livro dele, que eu vou citar no final aqui qual que é, ele diz assim que as bem-aventuranças falam de coisas que nós devemos ser cheios, né? Cheios de mansidão, cheios de sede por justiça, cheios de paz, cheios de pureza, mas para nós sermos cheios, é necessário primeiro que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Então, por isso que a primeira bem-aventurança fala desse esvaziar. Então, bem-aventurados aqueles que são vazios de si mesmo, para que então, pelo Espírito Santo, eles sejam cheios. Então, para sermos bem-aventurados, irmãos, primeiro é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos. A Silvia está nos lembrando aqui também de Davi. No final do seu reinado já, ele mandou contar o povo, quanto povo ele tinha, o tamanho do exército. E o chefe do exército dele, até o chefe do comandante da guarda, né, até tentou dissuadir ele. Não, não faz isso. Aumente 10 vezes o Senhor, mas não cometa esse pecado. Mas ele quis se orgulhar, ele fez isso para se orgulhar, para ver, olha como o meu exército é poderoso. E foi castigado por Deus. Né? Ele recebeu o castigo pelo seu orgulho. E se nós formos ver na Bíblia, são muitos os exemplos, né, de orgulho. O jovem rico, né, por exemplo, se orgulhava também da sua humildade, né, como a Aparecida diz, se orgulhava da sua piedade. Então, irmãos, vamos ver aqui a humildade, conforme está presente nas Escrituras, pode também ser traduzido como pobreza, né? Algumas traduções até usam essa tradução, se eu não me engano, a corrigida traduz assim. Perdão. E essa pobreza, então, ela está ligada ao espírito. Então, não está falando de pobreza física, como muitos de algumas teologias têm tentado fazer, valorizando a pobreza, colocando a pobreza como é, uma virtude, mas ali é uma pobreza, mas de espírito, ou seja, um espírito pobre em relação a si mesmo, um espírito vazio. Essa humildade de espírito é um sentimento onde o homem se vê espiritualmente falido em si mesmo, totalmente dependente de Deus. Essa é a humildade de espírito. É, é uma visão correta de si mesmo, né? Então, o que que não é humildade? Sentimento de capacho. Eu estou usando aqui um termo do, se eu não me engano, do C.S. Lewis. Então, eu me fazer de coitado, deixar todo mundo pisar em mim, deixar todo mundo fazer o que quer. Ah, não, eu tenho que sofrer isso mesmo. Ah, não, eu tenho que ser isso mesmo. Ah, não, minha vida é isso mesmo. Ah, eu sou pobre, eu vou ser pobre. Eu vou ser pobre, então é porque eu não posso. Sabe esse sentimento assim de auto-humilhação? Não é isso, não é humildade. Não é isso que a Bíblia quer dizer como humildade. Também não é ter vontades ou desejos, aquela afirmação assim de aquele sentimento de não ter desejo de nada. Ah, não, para mim qualquer coisa tá bom. É um sentimento muito presente na história monástica. É abrir mão dos desejos, abrir mão das vontades, abrir mão da própria vida, em nome de uma falsa humildade, porque essa falsa humildade também é uma promoção de si mesmo, né? Então, ah, não, para mim qualquer coisa tá. Ah, não, eu não tenho nenhum desejo. Ah, eu não tenho nenhuma ambição na vida. Que vier, tá bom, isso mesmo. Isso não é humildade, segundo a Bíblia, não. E também não é uma solução cristã para a fraqueza, como diz Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Ele vai dizer, esse filósofo, né, ateu,
ele vai dizer que o cristianismo começou entre escravos. Então ele vai dizer que o cristianismo começou entre a classe mais pobre da sociedade, o que não é mentira, não. Tinham muitos ricos cristãos, mas em grande parte o cristianismo cresceu entre escravos. Então Nietzsche vai dizer que o cristianismo inventou essa questão de humildade para amenizar o sofrimento daqueles que eram oprimidos. Então, ao invés de falar para o pobre, não, você tem que se rebelar, você tem que não sei o que, não, você tem que perdoar, você tem que se colocar no seu lugar, como se isso fosse mera tapar o sol com a peneira. Mas isso também não é humildade. A humildade não é uma solução cristã para a fraqueza pessoal. É uma virtude desejada por Deus. O Tarot está dizendo aqui, na passagem de 2 Coríntios 9:2, Paulo fala sobre se gloriar. Em certas traduções traz a palavra me orgulho. Se gloria, né? Me orgulho. Pode haver um tipo de orgulho no sentido positivo, então? Tarouca, aí a gente vai depender, é difícil depender de tradução, né? 2 Coríntios 9:2, vamos ver essa, deixa eu dar uma olhada nessa palavra aqui, mas quando Paulo fala de se gloriar, ele está buscando glória, né? Mas quando ele fala ali, ele está buscando glória em algum lugar. E ele não está dizendo glória em si mesmo. Ele está dizendo ali buscar glória na coroa. Se eu não estou pensando em textos diferentes, ele está falando não me glorie na cruz de Cristo. Então o que ele está querendo dizer ali é eu busco glória na cruz de Cristo. Se esse for o entendimento, talvez orgulho não seja a melhor tradução. Porque a gente fica nessa questão na dependência do tradutor, né? Mas talvez, deixa eu só estou dando uma olhada na palavra aqui, porque talvez a melhor tradução não seja orgulho, mas seja de fato buscar a glória mesmo, né? Porque é diferente buscar glória de buscar orgulho, né? O versículo 2 diz. Peraí, deixa eu ver se eu abri o texto certo, né? 2 Coríntios 9:2. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o passado. Ah, tá. Não, então é outro texto do que eu estava pensando, né? Aqui ele está falando que ele, por causa do exemplo, por causa da presteza dos crentes de Corinto, ele se gloria, ou seja, ele manifesta alegria, ele manifesta aquela virtude dos crentes aos crentes de outro lugar, como exemplo. Então, talvez a palavra orgulho ele não seja a melhor tradução. Se essa é a tradução, pode ser um sentido positivo, como eu falei no início do estudo, assim, eu me orgulho do fulano de tal. Talvez seja esse sentido que a Bíblia, que o texto ali está querendo melhor traduzir, né? Bom, eu tenho orgulho do meu filho, muito estudioso e tal. Então é o que ele está querendo dizer é isso. Não, eu tenho orgulho dos crentes lá de Corinto porque eles são prontos a ajudar. Nesse sentido, o termo não significa o que o pecado significa. São coisas diferentes. Então, o pecado, de fato, ele pode ter, perdão, a palavra pode ter mais de um significado. Por exemplo, vaidade. A palavra vaidade é uma palavra que tem mais de um significado. A palavra vaidade pode significar um pecado, pode significar uma coisa simplesmente que não tem significado, ou uma coisa vã. Então depende. Nesse sentido que Paulo está dizendo, essa palavra orgulho, é nesse sentido como nós usamos. Eu tenho orgulho daqueles crentes. Nossa, eu me alegro com aqueles crentes. A Simone está querendo aqui dizer, né, ter alegria, alegria pelo cuidado. Então, talvez seja isso que o texto está querendo dizer. Não, eu tenho alegria pela presteza deles em me ajudar. Eu me orgulho disso. Mas não é uma questão voltada para si mesmo. A fonte dessa alegria está no outro e não nele mesmo. Se a fonte da alegria está no outro, já não é o orgulho pecaminoso, porque o orgulho pecaminoso tem a fonte de alegria em si mesmo. Então, nesse sentido, é diferente do pecado aqui que nós estamos tratando. Pode ser sim que a palavra tenha essa dupla interpretação. Lembrando, né, que o problema do pecado é onde está essa fonte de alegria, né? Se no outro, se em Deus ou se em mim. Então, o que é humildade de fato? Primeiro, é relacionado a Deus.
Então, uma pessoa humilde não é necessariamente uma pessoa que é humilde em relação ao outro. É um sentimento que fala primeiramente a Deus, na relação do homem com Deus e não do próprio homem. Então, humildade de espírito não é um homem que, diante de outro homem, um ser humano, que diante de outro ser humano, se mostra uma pessoa vazia de si mesmo, mas é um homem que se mostra diante de Deus vazio de si mesmo. Então, para nós analisarmos se somos humildes, nós precisamos entender qual é a nossa postura diante de Deus. Eu me prostro diante de Deus, eu me esvazio de mim mesmo diante de Deus, eu reconheço quem eu sou mesmo diante de Deus ou não. Então, a humildade, essa humildade como bem-aventurança, em primeiro lugar, é um sentimento que está relacionado a Deus, em primeiro lugar. Também é uma ausência de orgulho pessoal, ausência de uma segurança própria, né? De uma independência espiritual. É uma consciência de que nós representamos nada diante de Deus. Uma, um reconhecimento que somos espiritualmente desprezíveis. E a humildade, ela é dada pelo Espírito Santo. E talvez aqui seja a grande diferença que, que de uma virtude humana. Como que eu posso ver a diferença entre a humildade, que é uma bem-aventurança, ou a humildade que seja uma característica pessoal? Que a característica da bem-aventurança é dada pelo Espírito Santo, não é inata no homem e nem desenvolvida pelo próprio homem. Mas essa bem-aventurança da qual a Bíblia nos diz que é bem-aventurado quem a possui, é uma bem-aventurança dada somente pelo Espírito Santo. É por isso que as bem-aventuranças falam do caráter do crente, porque é algo que não é qualquer pessoa que consegue obter essas coisas, mas é algo que é dado pelo próprio Deus. Nós somos moldados pelo Espírito Santo para termos humildade, sermos pacificadores, termos misericórdia e por aí vai. Então, a humildade verdadeira, bíblica, é dada pelo Espírito Santo. E eu gostaria de que nós tivéssemos um exemplo aqui de uma humildade, de uma manifestação de humildade bíblica. Essa pessoa, esse personagem aqui, teve outros momentos em que ele não demonstrou tanta humildade assim. Mas nessa passagem, ele tem um entendimento. Olha só, lembrando aqui do que é humildade, ele entende a sua relação com Deus, ele se esvazia de si mesmo, porque antes ele estava cheio de si, ele se esvazia e ele recebe isso do próprio Espírito Santo. Deixa eu só ver uma mensagem do Israel aqui. Solitude vem solidão. Solitude é a capacidade de ser feliz em qualquer situação, segundo Paulo. Bom, Israel, se você está falando de como Paulo se expressa em Filipenses 4, posso todas as coisas, ali não é uma manifestação orgulhosa, ali não é pecado. Aliás, é o contrário. Porque Paulo está dizendo assim, ó, eu sei estar humilhado, eu sei estar exaltado, eu sei viver na fraqueza e na força, eu sei viver na abundância, na escassez, posso todas as coisas. Mas aí onde está o foco dele? Naquele que me fortalece. Então, longe de pensar assim, não, eu posso isso porque eu sou uma pessoa experimentada, eu posso todas essas coisas porque eu sou uma pessoa calejada, eu posso todas essas coisas porque eu já vivi muito, eu sou muito experiente, eu tenho uma força pessoal, aí seria orgulho. Mas ele, olha, eu posso tudo isso, não é por mim, mas eu posso isso porque é o Senhor que me sustenta, né? Então, nesse caso, não é pecado. Termos esse sentimento como Paulo não é pecado. O exemplo bíblico que eu estou falando, de alguém que se humilhou diante de Deus, alguém que se esvaziou de si mesmo, é o exemplo de Pedro, como está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 3 a 8. Essa passagem é da pesca, em que eles não pescaram nada, e aí Jesus mandou jogar do outro lado do barco e eles pegaram muitos peixes. Então eu vou ler aqui alguns versículos. Peraí, eu pus dois capítulos aqui, deixa eu ver qual que é o capítulo certo. Pus Lucas 5 e aqui eu pus Lucas 18. Não, não é Lucas 18 igual tá aqui não, tá, irmãos? É Lucas 5 mesmo. Lucas 5, do 3 a 8. A passagem é do início, né? Do versículo 1 mesmo. Mas nós vamos ler aqui do 3 a 8. Deixa eu só abrir. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, irmãos, vamos olhar as primeiras palavras de Pedro. Ele ainda está cheio de si mesmo. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus, ó, nós já fomos no melhor local, no melhor horário, que é de noite, para pescar, mas nós não pegamos nada. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Porque Jesus mandou ele fazer isso no pior horário, que era no maior calor do dia, e ele mandou fazer isso em águas rasas. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse texto nos mostra, irmãos, alguns aspectos que, numa leitura muito rápida, podem passar despercebidos. Mas olha a mudança que há naquele que estava cheio de si para aquele que agora é humilde. O primeiro texto diz que ele respondeu a Jesus. Jesus mandou lançar a rede e ele respondeu: Olha, Senhor, eu já fiz isso, eu sou pescador há muito tempo, eu sei o horário melhor, o local melhor, mas tá bom, o senhor está falando, eu vou jogar. Mas depois que ele vê aquilo que Jesus fez, ele se prostra diante de Jesus. Ele não conversa com Jesus, ele não pergunta, nossa, como que isso aconteceu? Ele não, ele se prostra. E se prostrar é um ato de humilhação e de adoração. Então, olha a diferença de postura de Pedro. Mas tem mais. De mestre, ele chama a Jesus de Senhor. Então, primeiro ele fala assim, mestre, tendo pescado a noite toda, tal, tal. Essa palavra mestre ali pode até ser que Pedro estava sendo irônico. Não estou afirmando isso, mas pode ser, porque ele falou assim, mestre, e depois ele passou a ensinar a Jesus o que ele deveria fazer. Eu já fiz isso à noite, tal, tal. Pode ser. Mas depois que ele vê o milagre de Jesus, ele se prostra e ele o chama de Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece quem Jesus é. E primeiro ele argumenta: Não, eu tenho trabalhado nisso aqui, eu já pesquei e tal, mas ele assume quem de fato ele é diante de Jesus. Eu sou o pecador. Olha que interessante, irmãos, porque essa humildade não é uma humildade diante dos homens. Se fosse meramente diante dos homens, ele ia falar assim: Senhor, o senhor sabe mais de pesca do que eu, hein? Ah, Senhor, eu reconheço que eu não sei tanto de pesca quanto eu sabia. Mas no momento em que ele vê o que Jesus opera, ele entende que ele está diante do Filho de Deus. Olha só que interessante, Jesus não falou nada de pecado ali, falou? Jesus perguntou a Pedro qual era o pecado dele. Não, mas Pedro se humilhou diante do próprio Deus e disse: Senhor, eu sou pecador. E qual que é a postura de Pedro então? Retira-te de mim. Olha só, irmãos, um homem que aos nossos olhos era para falar assim: Não, Jesus, peraí que tem mais coisa aqui para o senhor fazer. Em humilhação, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua fraqueza, a ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja aqui, retira-te de mim, aparta-se de mim, né? Porque eu sou o pecador. É um reconhecimento da própria fraqueza dele. Isso, irmãos, é verdadeira humildade. Isso é essa humildade que o Senhor Jesus fala que são bem-aventurados. É um reconhecimento de que nós não sabemos nada, é um reconhecimento de que nós não somos nada e é um reconhecimento de que nós nem merecemos as bênçãos de Deus que nós recebemos. Isso é verdadeira humildade. Se tivermos isso, nós vamos nos esvaziar do orgulho que há em nós. O Espírito Santo trabalhando em nós vai nos fazer esvaziar do orgulho que nós alimentamos no nosso coração. Então, o que fazer? Caminhando aqui para um final mais prático do nosso estudo, tendo entendido o que é orgulho, tendo entendido o que é humildade, tendo entendido que o orgulho é pecado e que a humildade é uma virtude desejada e agradável a Deus, o que que nós devemos fazer? Em primeiro lugar,
Como que nós podemos reconhecer em nós o orgulho? Já que é necessário abandoná-lo, como que nós podemos reconhecer? O orgulho, como nós já falamos, é um pecado muito difícil de ser identificado, né? Porque ele se esconde atrás de outros pecados e até mesmo se esconde atrás de virtudes. Mas mesmo assim, mesmo sendo difícil de ser identificado, ele é um dos piores pecados. Então nós não podemos descansar na nossa luta de vencer o orgulho. E eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui de um livro que chama A Imitação de Cristo, de Tomás A. Kempis, é um autor antigo, e ele fala sobre uma postura que nós devemos ter para reconhecer o nosso orgulho. Então, lendo isso, imagine cada um de nós falando isso para o Senhor. Tomás, nesse livro A Imitação de Cristo, ele diz o seguinte. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei aqui não. Eu vou ler. Será que eu, Senhor Jesus, ousaria falar contigo, eu que nada mais sou do que além de pó e cinzas? Em verdade, se eu pensar em mim como mais que apenas pó e cinzas, contra mim te erguerás, e meus pecados também testemunharão contra mim. Não posso negar. Mas se me tiver por vil e me aniquilar e me reduzir a cinzas e a pó que sou, aí sim a tua graça estará muito perto de mim e a luz do verdadeiro entendimento entrará no meu coração, fazendo com que toda presunção e orgulho dentro de mim pereçam no vale da mansidão pelo perfeito conhecimento da minha vileza. Então, irmãos, como que nós encontramos, como que nós reconhecemos em nós o orgulho? Quando nós nos enxergamos diante de Deus como nós de fato somos. Quando nós entendemos e reconhecemos diante de Deus que nós somos pó e cinza. Eu acho que eu citei aqui semana passada Jó, né? Quando ele se senta, se humilha diante de Deus e ele diz assim: Eu que sou pó e cinza. Lá no final. Ah, não, eu falei isso na reunião de oração da semana passada. Jó primeiro diz que ele se assentou no pó e na cinza para lamentar. E lá no capítulo 42, no final do texto, ele diz assim: Eu sou pó e cinza. E isso é verdadeira humilhação. Lá no início, ele ainda está procurando razão para tudo aquilo que aconteceu com ele. Por que isso? Por que tanto sofrimento? Eu não fiz nada, eu nunca coloquei o olho numa mulher que não fosse a minha, eu nunca humilhei o pobre, eu nunca ofendi a viúva e tal e tal. Mas no final, depois de conhecer a Deus, ele diz assim: Eu sou pó e cinza. Olha que mudança incrível, irmãos. Olha que percepção de si mesmo. Olha que percepção baixa de si mesmo, mas percepção real de si mesmo. Então, às vezes, nós ficamos aí nos reivindicando alguma coisa. Ah, Deus, eu não mereço passar quarentena, eu não mereço morrer de Covid, eu não mereço a pobreza, eu não mereço o sofrimento, eu não mereço o casamento que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço a vida que eu tenho, eu não mereço o pastor que eu tenho. Irmãos, nós não merecemos mesmo, não. Nós merecemos é muito menos. Nós merecemos é uma vida muito pior. Somos pecadores e Deus é santo. Deveríamos falar para Deus: Deus, retira-te de mim porque eu sou pecador. Então, na verdade, reconhecer o orgulho é a maneira de reconhecermos o orgulho em nós é nos enxergando de fato como nós somos diante de Deus, por meio da palavra. É a palavra que mostra o que nós somos diante de Deus. E como encontrar a verdadeira humildade? Como nós encontramos a verdadeira humildade? Aí tem uma maneira, e a maneira é aprendendo de Jesus, que é manso, mando não, tá? Manso e humilde de coração. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus 11, 29? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Lembra quando no início nós falamos que o orgulho é um pecado que mata por frustração? Porque nós procuramos algo em nós mesmos e nunca vamos encontrar. Mas quando olhamos para Jesus, nós encontramos a fonte da nossa vida, encontramos descanso para a nossa alma. Então Jesus diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como encontrar a verdadeira humildade? Aprendendo com Jesus, olhando para Jesus. É assim que nós aprendemos. É olhando a Jesus quando foi perseguido e ver como ele agiu. É olhando para Jesus quando ele foi humilhado e percebendo como ele agiu. É olhando para Jesus quando ele foi ofendido e aprender como ele agiu.
Nós sabemos disso tudo, mas muitas vezes nós agimos de maneira orgulhosa. Eu não aceito levar desaforo para casa. Eu não aceito pisar no meu calo. Eu não aceito fazer isso. Eu não aceito que seja falado isso de mim. Eu não aceito ser ofendido assim. Ah, se falar isso comigo, o negócio vai ficar feio. Jesus nunca fez isso. Nunca. Porque ele era humilde. E o que era ser humilde para Jesus? Não era ser pobre financeiramente, era ter uma correta percepção de quem ele era naquele momento diante de Deus. Ele se esvaziou e ele se fez servo. Então ele aceitava essa condição dele para a glória de Deus. Então, nós devemos na nossa vida olhar para o Senhor e entender que nós e observar o exemplo de Jesus e ser como ele. Ah, no meu trabalho tem alguém que está recebendo mais do que eu sem merecer. Ah, tem alguém que foi promovido sem merecer. Ah, na escola tem gente recebendo aí os elogios mais do que eu. Ah, em casa eu não tô sendo tratado como eu mereço. Mas como que Jesus respondia a situações como essa? Ele respondia de maneira humilde, se colocando debaixo da poderosa mão de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Então, para encontrar essa verdadeira humildade, devemos olhar para Jesus e buscar ser como ele. é, Filipenses 2, eu coloquei ali Lucas 2, irmãos, mas perdão. Esses errinhos, irmãos, é porque às vezes eu vou digitando rápido aqui para fazer logo e eu vou comentando alguns equívocos. Mas Filipenses 2, 5 a 8 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de servo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, é, o que nós aprendemos com Jesus é que, mesmo sendo Deus, ele não ficou se apegando a isso. Ah, eu não posso passar isso, não, eu sou filho do rei. Ah, eu não posso ser humilhado, não, ninguém pode me cuspir, não, porque eu sou filho de Deus. Não, ninguém pode pôr uma coroa de espinho em mim, não, porque eu sou filho de Deus. Ele nunca falou isso. Ele sabia que ele era servo, ele sabia qual o papel dele, ele sabia o que ele veio fazer e ele se colocou debaixo desse papel. Se ele, o Filho de Deus, não ficou reivindicando nada, que direito temos nós, irmãos, de ficar reivindicando? Que direito nós temos de virar para Deus e falar assim: ah, não, Deus, eu não aceito essa situação, não? Que direito nós temos? Devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A Aparecida está nos lembrando aqui que ser humilde é dar a túnica, é andar 2 milhas, exatamente, ensino de Jesus, né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Né? O que Jesus está dizendo é que nós devemos, assim como Jesus fez, ir além daquilo que nos é obrigado, por entender que aquilo que é obrigado a nós, nós merecíamos muito mais, né? Muito, coisas muito piores, né? E eu gostaria de encerrar esse estudo sobre orgulho com palavras de Soren Kierkegaard, um filósofo cristão do século XX. E ele, semana passada, nós também encerramos com a frase dele. Olha que interessante que ele diz: Deus cria tudo do nada, e tudo que Deus usa, ele primeiro reduz a nada. Então, Deus cria tudo do nada para que a glória seja dele. E depois tudo que ele quer usar, ele reduz a nada, para que a glória continue sendo dele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, ele é digno de receber toda a glória. Então ele cria para a sua glória, ele destrói para a sua glória. E nós somos assim nas mãos de Deus. Ele nos criou do nada. Ele não tinha obrigação de nos criar, ele quis nos criar para a sua glória. Mas quando ele quer nos usar para a sua glória, é necessário que ele nos reduza a nada, porque se nós não formos reduzidos a nada, nós não vamos fazer nada para a glória de Deus. Nós vamos fazer para a nossa própria glória. Mas que toda glória na nossa vida seja dada a Ele. E que, sabendo disso, nós, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra, entremos numa luta com o orgulho, esse pecado tão mortal, esse pecado tão maligno, mas esse pecado que precisa ser vencido, nos esvaziando e nos colocando diante de Deus em humilhação. Irmãos, nós encerramos nesse ponto aqui o pecado do orgulho, mas eu gostaria de dar uma palavrinha rápida sobre o pecado. Nós falamos aí sobre pecado. Pecado, 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 os 7 pecados capitais: gula, luxúria, orgulho, inveja, ira, preguiça, tal. Na escola dominical temos visto os 10 mandamentos.
e como nós quebramos a lei de Deus. Meus irmãos, o que que nós vamos fazer então com o pecado? Será que o pecado é para nos humilhar tanto assim? Será que a lei de Deus é para mostrar como nós não somos nada mesmo? Será que esses estudos são para mostrar como que a gente não presta? É por aí, sabe, irmãos? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a lei existe para quê? Mostrar que nós somos pecadores. Esses estudos nos mostram o quê? O quanto nós somos pecadores. Não podemos usar esses estudos para olhar para o outro. Ah, o fulano é orgulhoso mesmo. Ah, o fulano é glutão mesmo. E o fulano lá é preguiçoso até. Não. Esses estudos nos fazem olhar para dentro de nós, como nós somos pecadores. Mas essa é a intenção. Entendermos como estamos longe da vontade de Deus para nós. Como a nossa vida não vale nada mesmo. Como o pecado e a lei de Deus nos reduzem a nada. Isso é necessário para que nós experimentemos a graça de Deus. Isso é útil para nós entendermos que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Precisamos do Senhor Jesus Cristo. Isso é útil para mostrar como nós, mesmo depois de salvos, continuamos dependentes da graça de Deus. Como as coisas boas que provêm das nossas mãos não vêm de nós, mas vêm de Deus. Tudo para a glória dele. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha para dentro de si mesmo. Olha para o seu coração. Olha para a sua mente. Olha como você é pecador. Olha como você é mau. Agora, olha como a graça de Deus foi abundante a ponto de cobrir todos esses pecados e de saber que vai continuar cobrindo para aqueles que estão em Jesus Cristo até o final da vida. Então, o pecado de fato está presente, ele é forte, mas muito mais poderoso do que o pecado é a graça de Deus. Então, todos esses estudos que falam de pecado e que nos mostram o nosso pecado é para, em um primeiro momento, nos levar ao desespero, mas esse desespero nos conduzir a Jesus Cristo, para que nele nós encontremos descanso para a nossa alma, porque é só nele que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Sem Cristo, vamos reconhecer que somos pecadores e vamos ficar sem saber o que fazer. Em Cristo, nós vamos reconhecer que somos pecadores, mas vamos desfrutar da salvação que ele nos provém. Então, que a graça nunca esteja desassociada do nosso entendimento de pecado. Ok, irmãos? E eu gostaria só de mostrar aqui os três principais livros que eu usei para essa série de estudos. É, muitas coisas aqui, o estudo é baseado, né, em outros livros, então eu usei o livro Sete Pecados Capitais, de Os Guinness, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e Estudos no Sermão do Monte, do Martyn Lloyd Jones. Esse último livro é um excelente livro, da editora Fiel. O livro do meio aí, ele é da editora Thomas Nelson, e o primeiro ele é da editora Shed Publicações. Então são três livros que eu sugiro aos irmãos aí, aqueles que tiverem interesse de estudar um pouco mais. Ok, irmãos? Então vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia que está se encerrando. Obrigado porque a graça do Senhor está sobre nós. Agradecemos ao Senhor porque, por meio de Cristo Jesus, nós podemos estudar sobre o pecado e não nos desesperarmos, mas olharmos para Cristo, para a cruz, aonde nós nos gloriamos, e entender que na cruz, ó Deus, foi pago todo o nosso pecado. Nos ajude a entender isso, nos ajude a crer nisso. E, Espírito Santo de Deus, molde a nossa vida segundo essa verdade. Por meio da tua palavra, nós somos muito fracos e frágeis para fazer isso por nós mesmos. Nós somos tomados pelo orgulho e por outros tantos pecados e continuamos vivendo uma vida em muitas coisas parecida com aquela que nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor. Mas nós clamamos ao Espírito Santo de Deus que nos transforme dia a dia, passo a passo, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a lutar contra o orgulho, identificá-lo na nossa vida e buscarmos em todas as coisas viver para a glória do Senhor. Abençoe cada um que está assistindo esse estudo, que por meio da tua palavra, o teu Espírito Santo trabalhe nos corações,
o Teu Espírito Santo mude a vida, ó Pai, de todos nós. Pai, eu te peço, nos ensine a nós, Igreja do Senhor, o que o Senhor quer que aprendamos com toda essa situação que temos vivido. Não é algo simples, eu creio que não é algo superficial. Eu creio que o Senhor quer nos chamar a atenção para algo. Eu clamo ao Senhor, tem misericórdia de nós e abre o nosso entendimento para termos esse entendimento, essa sensibilidade para ouvirmos a tua voz. Nós clamamos a todos, ó Pai, por todos, clamamos ao Senhor que nos ajude e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.